Olá, a você que já me acompanha, a você que já me conhece, a você que já me segue e a você que está assistindo um vídeo meu pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sefa Strangerovski, eu sou psicóloga e psicanalista. Também estou me aperfeiçoando em psicologia da gestação ao pós-parto, que hoje em dia é chamada de psicologia perinatal. Eu sou de São Paulo e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da maternidade e um pouco sobre o instinto materno, enfim. Vamos lá. Existe instinto materno? Não, não existe instinto materno. Nossa espécie, a espécie humana, não nasce instintivamente pronta para ser mãe. Instinto é quando algo é inato. No outro vídeo eu falei sobre o cachorro, eu dei o exemplo do cachorro. Que ele não precisa de um exemplo de um cachorro mais velho para levantar a patinha e entender então que ele precisa fazer xixi. E instintivamente ele levanta. A maternidade, ela é uma construção. Nós não nascemos, as mulheres não nascem prontas, preparadas, sabendo como é que é ser mãe. É possível que, se você for mãe, estiver assistindo esse vídeo, você se identifique com isso, né? Porque era óbvio o que era para saber, o que era para fazer com o seu bebê. Você sabia tudo sobre a maternidade quando o seu filho nasceu? Não, não se nasce sabendo ser mãe, se constrói a maternidade. Então, por que as mães amam tanto seus filhos, seus bebês, seus filhos? Porque estamos inseridos numa cultura que preza o amor materno. Mas nem sempre isso foi assim. Se a gente voltar lá para o século XIII, XIV, os bebês, quando eles nasciam, eles eram entregues a amas de leite. Nos casos de as famílias serem da aristocracia, terem dinheiro. Não era a mãe que cuidava do bebê. Era outra pessoa. E as amas de leite, elas não cuidavam de... Não era uma ama de leite para um bebê, era uma ama de leite para 15 bebês. E naquela época não havia saneamento básico, condições suficientemente boas para a sobrevivência de todos os bebês. Então muitos deles morriam. Os que sobreviviam, depois de algum tempo, depois que eles deixavam de ser bebês, eles eram devolvidos para suas famílias. A maternidade nunca foi valorizada. Naquela época não era valorizada. E a criança também não. Quando a criança era entregue para os pais, ela era vista como adulta e não como criança, que tem as suas necessidades e demandas. Tanto que, se você for ver, assistir algum filme de época, ou mesmo obras de arte, pinturas, enfim, você vê que as crianças, elas eram vestidas como os adultos.
não como crianças. Então, assim era a cultura. Como não havia métodos contraceptivos naquela época, enquanto a ama de leite cuidava do bebê, aquela mãe, as mães, elas engravidavam novamente. E embora não dê para saber realmente o que se passava no interior daquela mãe, é possível cogitar que aquela gravidez seguinte fosse um consolo, um consolo para aquela perda, ou aquela mulher, ela sabia que ela tinha que reproduzir, era assim que funcionava. Os camponeses também, porque os bebês que nasciam, eles não eram das mães que eram escravas, eles eram dos senhores que engravidavam as escravas para ter futuros escravos. Então, as escravas, elas não podiam se permitir nutrir afeto pelo bebê. E assim era a cultura. Mais para frente, em torno do século XVII, na Europa, teve um movimento. Começou-se a se perceber que, por causa das guerras, muitos jovens estavam morrendo. E estava havendo uma necessidade de aumentar a população. Então, era preciso que os bebês sobrevivessem. E aí, que movimento começou a acontecer? De, em vez de as mulheres, as mães, entregarem seus bebês para outras pessoas cuidarem, elas mesmas passariam a cuidar. Só que elas não estavam preparadas, porque estavam inseridas numa cultura até então de que não eram as mães que cuidavam, eram outras pessoas. Então agora como é que vai fazer? Teve muita resistência, inclusive. Então foi preciso uma mão da Igreja Católica, quando ela trouxe a Sagrada Família e deu destaque para Maria, Mãe de Jesus, que não aparece muito na Bíblia, mas a Igreja Católica, ela fez de tal forma para dar destaque, e aí os homens falavam para as mulheres que elas tinham que cuidar do seu bebê como Maria cuidou de Jesus. E aí houve a diferenciação entre o público, os bebês são de todos, e para um movimento do privado. O bebê é meu, por parte das mães. Então, o bebê passou a ser... As mães começaram a se apropriar dos bebês como seus. E a partir daí, a cultura, para que os bebês sobrevivessem, começou a priorizar, a dar importância para o amor da mãe como elemento importante para a sobrevivência do bebê. Então foi aí que o amor materno ganhou importância. Então, essa é um dado importante para mostrar que o amor materno, o instinto materno, esse que as pessoas falam, né, nasceu para ser mãe, não existe, não é da natureza humana. Porque se fosse, independente da cultura, as mães não poderiam deixar os seus filhos sob cuidados dos outros e deixar que eles morressem assim. A construção da maternidade, ela
também é fruto da cultura. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixando um convite para você, caso você queira colocar algum comentário, tirar alguma dúvida, se colocar, ou enfim, perguntar, que você deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo. Eu respondo a todos. E aí a gente pode trocar. Eu vou deixar então um abraço e até o próximo vídeo.